Uhum. Existe um pouco esse mito que o horóscopo é só, se reserve, está perigoso, ou tipo, você vai encontrar o amor da sua vida. Uhum. Então, o que de fato é o horóscopo? O que a gente consegue absorver de bom do horóscopo? Ou não faz sentido em partes? O que seria? Olha, o horóscopo, né, ele é uma técnica muito interessante. E o que acontece, né? O horóscopo é um mapa ali da hora, né? Se a gente parar pra pensar, né? De uma certa maneira, ele tem mais ou menos isso. Isso seria o horóscopo. Olha, depende. Porque a gente vem de uma astrologia onde quem fazia horóscopo eram jornalistas, não eram astrólogos. Isso também é um fato. Então, era um castigo para isso. Então, a pessoa escrever qualquer groselha lá e tá bem. Tem até uma área da astrologia que a gente fala que são os horoscopistas, né? E hoje tem um pessoal que faz um trabalho muito legal com isso também. Eu não vou dizer assim que nada substitui o mapa da pessoa. Nada. Então é uma coisa muito genérica mesmo. Muito genérica. Porque, primeiro que tem uma situação muito importante, né? A gente vem de uma astrologia onde é uma astrologia muito solar. No sentido assim, o signo solar é tudo pra mim. Eu sou meu signo solar, ele é minha personalidade. Que a maior parte das pessoas ele sabe, é a minha né? essência. Exato, é um contexto que a gente tem. Ele participa disso também? Sim. Mas... Na verdade, a gente tem outros pontos que regem a gente de verdade. Então, a gente às vezes fica preso muito no signo em si, esquece das demais situações. E se a gente parar para pensar, 1/12 do mundo todo é do mesmo signo, porque a gente é frutos da época ali. Né? Então, aquele período de tanto a tanto, o Sol tá ali, é um grande calendário, né? As estações do ano, né? Se baseia nesse movimento, inclusive, é um calendário, né? Então, ele funciona, mais, eu diria assim, mais no sentido da pessoa seguir uma instrução. É claro que depois que a gente começa a se envolver com astrologia, é mais interessante você ler o horóscopo pro seu signo ascendente? Sim. Porque a técnica meio que exige um pouco disso. Então, mas a pessoa vai ler o solar, né? Pode até olhar os dois, mas é mais assertivo, geralmente, o seu signo ascendente. Ele vai ser mais assertivo ali, aquela previsão do dia, vamos pensar assim. Mas nada substitui o mapa da pessoa. É funcional? Mas em qual sentido? No sentido de dar uma orientação, se seguir um fluxo. Mas assim, a tal ponto de, nossa, você vai arrumar o amor da sua vida hoje, eu acho que a gente é muito complexo. Porque, vamos pensar assim, é seu signo, por exemplo. Qual é o seu signo, por exemplo? Capricórnio, tá bom. Então tá. Aí você namora, por exemplo? Não. Não namora. Tá, e aí eu tenho capricornianos casados. Eu tenho capricornianos com crise no relacionamento agora, nesse momento. Eu tenho capricornianos que estão ali com um crush ali, quase vai, não vai. Aí eu tenho capricornianos que não querem saber de romance agora. E aí eu jogo uma dessa. Capricórnio, hoje você vai encontrar o amor da sua vida. Quem que vai encontrar o amor da sua vida? Qual desses vai ter essa possibilidade? Tá? Eu tenho um deles que tá detestando questão afetiva. Se alguém chegar perto, ele vai morder, sabe? Então, assim, tem limites. Porque isso só é possível responder, e nem com isso também, porque a gente também tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Então, às vezes, você vê uma pessoa ali que ela tá com essa área afetiva, por exemplo, estou dando de exemplo, favorável no mapa dela. Se ela não quiser namorar, ela não namora. Vai ter vários contatinhos, pode se brotar várias oportunidades, mas ela não. Da mesma maneira que tem pessoas que são casadas há muitos anos, namoram há muitos anos, que passam por tensões bem consideráveis na parte afetiva e ela sobrevive. Ali ela passa, ela comenta, fala, nossa, realmente foi uma fase difícil, até pensei. Mas às vezes foi ali que ele percebeu que era aquilo que ele realmente fez a escolha, que ele queria, e ele vence. Isso em todas as áreas. No trabalho, em todas as áreas. Então, é muito complexo o horóscopo chegar ali. Então, tem essa condição. Eu acho legal a gente seguir o fluxo do céu. Acho que isso é um direito de todo ser humano. Eu gosto muito das pessoas que trabalham com essa questão do céu do dia, de falar de movimentos nesse sentido instrutivo. Olha, a gente está acontecendo tal movimento. Vamos pegar o filme famigerado, Mercúrio Retrógrado, que é o culpado de todos os males, né? Coitado, né, gente? Coitado. Mas vamos pegar ele que é um exemplo mais simples. Mas se você segue pessoas ali, profissionais que são legais, eles vão te orientar com aquilo. Falar, gente, vocês vão ler um documento, mais atenção na leitura desse documento, né? Vai fazer uma transação comercial, presta direitinho atenção. É isso que é usar o céu. É isso. Então, acho que quando você tem um contato com a astrologia mais assim, ela é melhor, que você entra no fluxo cósmico. Então, por exemplo, agora é hora de fazer uma compra, eu posso esperar?
Se eu puder esperar, que bom, porque não tá o tempo de fazer a compra. Mas se não tem jeito, tem coisa que não dá, gente. Tem pessoas, a gente pensa assim, o Mercúrio retrógrado atrapalha trânsito, sim, é lógico, ele tem essa simbologia, aí você vê isso funcionar. Mas tem gente que trabalha no trânsito, dirige o dia inteiro. Como é que eu vou falar pra essa pessoa, olha, querido, 15 dias desse mês aqui, Não dá. não tira o carro da garagem, é um problema. Não dá. É uma responsabilidade. Né? Exato. O que a gente vai orientar? Ele falou, olha, querida, assim, ó, tem mais trânsito? Tem, dirige com mais calma, né? Se você gosta de correr, dá uma segurada, olha mais pros lados, você pode ficar um pouco desatento. Sim. É nesse sentido. Isso é usar o céu, você entra no fluxo. Sim, que eu trabalhava para uma emissora de TV e tinha a parte do horóscopo, né? Sim. E era uma parte que o pessoal gostava muito, engajava muito. Adora. E tinha esse retorno de, mas falou que eu ia achar o amor, esse era padrão. Aí tem a falou cobrança, que eu ia achar o amor da minha vida, eu não achei. Não. E aí tinha isso. Então tem essa questão da responsabilidade também do que você está falando. Exatamente. E compreender essa questão que não é só o seu signo solar. Que eu acho que seria legal você explicar. O que é, então, ascendente, o que seria... que legal. Isso é legal. O ascendente, né, ele é basicamente, em termos técnicos, assim, ele é o signo que está ascendendo ali na hora que a gente nasce, né? Então, se você olha o horizonte leste, né, ele vai estar subindo ali. E ele é como se fosse a nossa embalagem. Porque o ascendente, ele é responsável pelo nosso corpo físico, pela nossa saúde. Então, todo o contexto desse ascendente vai falar de mim como um ser animado aqui. Em outras astrologias, que também cabe até para ensinamentos mais antigos, com outras palavras a gente vê isso, mas seria uma identificação, sim, como eu identifico o mundo, como eu me identifico, mas você seria o quê? Eu de carne e osso aqui presente, encarnado. Vamos pensar nessa ideia. Né? Até porque na astrologia grega, principalmente, tem muita essa ideia, né, do encarne, né, da alma que fica ali na lua. E a gente, então, eles têm uma ideia que o nosso espírito, ele embalado aqui, no momento que a gente nasce, na hora, né, que o ascendente ele é determinado pelo horário, por isso que a gente precisa de horário. Não é porque o sol é fácil de ver ali pelas efemérides tudo mais, mas o horário que vai determinar. Você nasceu uma hora depois, o ascendente já mudou, né, que está associado com o movimento de translação, né, de rotação da Terra, né, translação está ligado com os outros movimentos do movimento solar, que é um movimento espelhado, mas é um movimento de rotação. Então, todos os signos passam ali todos os dias, a gente vê a cara de todos os signos, todo mundo vê, né? Então, nasci ali, aquilo me embala ali, né? Então, ali ele vai marcar, de fato, o meu nascimento e como que essa alma, vamos pensar assim, ela realmente se materializou aqui. Então, todo o contexto do ascendente, o que seria o contexto do ascendente? Ali, o signo, obviamente, o elemento dele, lógico, mas também, principalmente, o regente do ascendente. Ele sou eu. Ele que vai dizer para onde que eu vou, como é que eu vou, como é que tende a ser a minha saúde, como é que eu tendo a me identificar, me mostrar, para onde que eu me direciono, para onde que eu tô olhando na minha vida. Eu tenho que caçar esse rapaz. Então, numa leitura, mesmo na astrologia contemporânea, a gente sempre vai olhar, a gente olha o sol também, olha também, e olha o ascendente também, porque faz parte dessa construção da personalidade. As astrologias que trabalham com uma linguagem mais psicológica, vão falar, por exemplo, que é a persona, mas aí você vai adaptar estudos na astrologia. A astrologia, ela é muito plástica, então você consegue associar ela com muitas linhas do saber, né? Então isso também é importante as pessoas saberem. E eu não tenho nenhum julgamento com isso, desde que a pessoa sabe o que está fazendo, está certo, tem que pesquisar, tem que ver mesmo, eu sou um defensor disso. Mas o ascendente em termos tradicionais, ele é isso, é meu corpo físico, eu andando aqui, eu falando com vocês aqui, meus trejeitos e tal. Claro, tem os outros elementos, que vai falar da minha inteligência, que vai falar do meu eu emocional, que vai falar do meu eu afetivo, vamos ter tudo isso. Mas, em tese, o ascendente é basicamente você ali, né, embaladinho, pronto para experienciar. Você tá aqui de carne e osso, você não é mais sutil somente, você tá, é a sua interface que você vai, o avatar aqui que você vai usar para interagir com a materialidade, seria isso em várias formas de dizer, sabe, basicamente. E eu já ouvi, né, também, e nada com consistência, mas na TV mesmo, né, a partir de tal idade você vai mais se apresentar com o seu ascendente. Ai, gente, é um mito. E não, e aí eu acho que era legal você trazer. Isso é um dos mitos astrológicos muito grandes. Olha, gente, assim, vou falar de uma maneira até divertida, né? Se a pessoa começar a viver o ascendente a partir dos 30 anos, ela nasceu nos 30 anos, né? Ele marca o nascimento. O que acontece, eu acredito? Que é até um resultado do retorno de Saturno, isso eu acredito.
a pessoa, a gente fica mais maduro depois do retorno de Saturno, isso é um fato. Então a gente aprende a se usar melhor. Porque o Saturno, o que acontece? Ele mapeou o mapa todo da gente. Então ele passou setor por setor, sendo um fiscal ali da vigilância sanitária. Falou, olha, aqui tá muito legal, isso aqui eu vou confiscar. Olha, aqui você não fez mais do que sua obrigação. Saturno também tem isso, né? Então ele passou ali, tá tudo certo, ele vai olhar e falar, querido, é isso mesmo, né? Você queria o quê? Você não fez mais sua obrigação. Confete. Exatamente. Não sou eu que faço isso. Quem dá presentes é o outro ali, que é o Júpiter, entendeu? Eu só vou fazer a vistoria mesmo. Então ele passa ali, viu que tá tudo bem, não cheira nem fede, você experimenta ali aquela presença da autoridade, né? Saturno é tipo aquele cara sabe aquele guarda rodoviário? Você tá vindo a 200 ali, né? Você sabe que ele tá ali, você já treme e fala, não, deixa eu, né? Eu posso me prejudicar. É tipo isso. Então, a gente tá mais maduro. Eu acredito que com o tempo, a gente vai aprendendo a usar melhor o ascendente. Eu acho que é isso que acontece. A gente não passa a ser mais. Na verdade, a gente começa a vivenciar mais o nosso mapa inteiro. Porque, na realidade, a gente é um mapa inteiro, né? A gente vive todas as fases da nossa vida ali, todas as áreas, todas as expressões planetárias, a gente tem limites, a gente tem crenças, a gente tem um jeito de gostar, a gente tem um jeito de se impor, tudo isso a gente vai mapear no mapa. Então é muito pequeno você, né, diminuir numa coisa só. Então o ascendente você vai usando mais. Por que você vai usando mais? Porque querendo ou não, o ascendente é o que está mais presente, mais próximo, porque ele embala tudo. Então até o meu signo solar, meu signo, tá tudo aqui dentro. Mas ele é a coisa que você está olhando, é a fachada ali, né? Então você é o carro que você está aqui viajando pela vida. Então você aprende a usar melhor o carro, né? Você vai ficando mais confortável no carro, né? Você já põe o banco um pouco mais para trás, já troca a marcha sem precisar olhar, porque no começo da vida o carro é novo, né? Você não sabe ali muito bem como é que tá a embreagem, como é que tá o freio, o acelerador, não sei como é que eu passo a marcha, né? Não sei se eu posso andar demais, se eu der uma batida ele aguenta, que é o corpo físico aí no caso, né? Às vezes você pode amassar bem a lata, literalmente, né? Ou pode quebrar uma peça no meio do caminho. Então é nesse sentido, acho que a gente vai se conhecendo melhor, vai se usando melhor, eu acho que vai se apresentando melhor. Mas realmente isso é um mito. Assim como o planeta regente do ano também é uma coisa que não funciona, não desta forma que as pessoas colocam, ano X é o ano de tal planeta também, o inferno astral, escravo astral e outras coisas astrais, paraísos astrais, isso não funciona, gente, assim, não tem nada embasado nas tradições e nem em astrologia contemporânea correta, moderna, assim, você vê que o pessoal que cuida bem da astrologia, por isso até que eu faço isso, né? Tem umas pessoas que, eu falando disso, né, que eu tô mudando de trabalhar um pouco, o jeito de trabalhar, tem gente que fala, agora você vai ficar lá, o clássico. Gente, não, assim, sabe? Todas as astrologias, quando bem feitas, elas funcionam. Eu acho que é uma questão do que te contempla. Entendeu? Então, o que eu quero com a astrologia? O João, com a astrologia, quer aquilo que a tradição fornece. O outro quer aquilo que a astrologia mais psicológica fornece. Tá tudo bem. E tá tudo bem, você é astrólogo também, não é menos astrólogo que isso, né? É a mesma coisa que você pega uma pessoa moderna e fala, isso é coisa dos antigos. Tá, mas você pratica uma coisa que foi eles que desenvolveu, como é que é coisa deles? Né? Tipo, isso aqui é dos antigos, isso aqui não funciona, isso é lenda. Não, você pratica essa lenda hoje. Porque pra você falar isso que você tá falando, inclusive você visitou uma coisa que foi desenvolvida lá. Então não dá certo esse trelelê. É tudo astrologia, são segmentos só. Então, independente disso, quando bem feito, a gente vai olhar para o mapa desse olhar uniforme. A gente não vai ficar preso só no signo solar, ou só no regente do ascendente, ou só na lua, ou só em planetas ali que vão ter uma proeminência na vida da pessoa. É o todo. E depende do que você quer, do que você quer trabalhar, que área que você quer entender, e assim por diante. Né? Então, aí nascem esses mitos estranhos, né? Um desserviço, infelizmente. Não tem outra palavra.